Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai acabar a fotossíntese já, porque eu quero dar já isto tudo numa aula, ok? Que eu não tenho paciência. Ok, mas pronto, agora a gente vai dar a segunda parte da fotossíntese, que já é um bocadinho mais relaxante e tal. Imagina, a primeira parte, que é a clorofilas, não! Ok? Não! Mas esta parte, como é a fase das fotossíntese, pronto, é um bocadinho mais simples, um bocadinho mais... Pronto, basicamente é como o próprio nome diz, fases. Pá, muito provavelmente pode ser uma pergunta de ordenação no exame, por isso mesmo é que... Pronto. Então, basicamente, imaginem, existem duas fases na fotossíntese. A fase fotoquímica e o ciclo de Calvin. Certo? Ora bem. Muito bem. Ora bem. Então, primeiro de tudo, onde é que se origina a fase fotoquímica? Onde é que começa? Começa nos estilocoides. Ok? Very nice. Ora bem, então, a fase fotoquímica é um conjunto de reações dependentes da luz que ocorrem nos estilocoides. Adoro! E resultam da captação de energia dos fótons. Ok? Ou seja, energia luminosa. Pelos pigmentos fotossintéticos que são organizados conjuntamente com proteínas em unidades estruturais da membrana dos estilocoides designadas fotossistemas. Ok? Pronto. Então, como é que funcionam estes fotossistemas? É o que a gente vai ver a seguir. Mas basicamente, eu preciso que vocês saibam a fase, a cadeia transportadora de eletrões. Preciso que vocês saibam como é que funciona a oxidação das clorofilas. E, mano, é basicamente, acho que é só isso que vocês precisam saber deste ciclo, quase, basicamente. Yeah. Ora bem, então, muito resumidamente, a fase fotoquímica tem basicamente a energia luminosa, que é convertida em energia química, que é acumulada em moléculas de ATP e NADPH, que a gente já viu na aula passada, que se formam respectivamente a partir de ADP e NADP. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que há uma redução e fosforilação e basicamente a água é utilizada para libertar-se depois oxigênio, ok? Pronto, isto é só um resumo, porque primeiro é melhor dizer o resumo, caso vocês queiram já sair depois do vídeo, attention span. Pronto, mas agora vou-me aprofundar mais, vou dar um mergulho aqui na matéria, ok? Pronto, isto é só um resumo do que acontece, pronto. Ora bem, então, portanto, o que é que acontece? Primeiro de tudo, a absorção da energia de um fóton leva à oxidação das clorofilas do fotossistema 2, ok? E leva à transferência de eletrões para a CTE. O que é CTE? Cadeia transportadora de eletrões. Ou seja, basicamente, isto é chinês, mas basicamente a luz incide nos fotossistemas, certo? Certo? Depois os fotossistemas, desculpem, as clorofilas oxidam-se, as clorofilas basicamente estão dentro do fotossistema, certo? Depois o H2O e dá, não é dar, mas pronto, dá eletrões para dentro dos fotossistemas, certo? E com isso vai haver oxidação. Enquanto ocorre a oxidação da água, certo? Basicamente os eletrões das clorofilas são repostos pela oxidação da água, que isso vai fazer produzir O2. Ok? Certo? No caso temos um meio de O2. Ok? Pronto. Depois o que é que vai acontecer? Mais uma vez, a luz irá se propagando entre fotossistemas, certo? Com a cadeia transportadora de eletrões. Porquê? Porque luz são basicamente eletrões. Então os eletrões vão se transportando pela cadeia transportadora de eletrões, CTE. No caso de aparecerem CTE já sabem que é isso. Até chegar... Até vão... já agora, os eletrões vão perdendo energia ao longo de passarem por alguns elementos da CTE, vão perdendo energia os eletrões, certo? Até chegarem a outro fotossistema, no caso temos o fotossistema 1 agora,
que basicamente os fotões serão, mais uma vez, absorvidos pelas clorofilas, certo? Que vão oxidar e ceder eletrões para moléculas transportadoras até à formação de NADPH. Ok? Os eletrões destas clorofilas são repostos pelo que chegam da CTE. Ou seja, quando chegam para o fotossistema 1, os fotões, neste caso, vai haver mais uma vez a oxidação de clorofilas, o que vai levar à síntese de NADPH. Ok? Ou seja, de NADDP+, para NADPH. Ok? Pronto. Isto tudo, portanto, isto porque, por exemplo, a água provém do lúmen do tilacoide, ok? Neste caso há água, certo? Pronto. E acho que é isso. Já agora, uma parte da energia que se perde com a transferência de eletrões na CTE é usada para o transporte ativo, não sei se ainda se lembram, certo? Mas vão fazer, eu acho, o exame, acho que é melhor lembrar isso. De íons H+, do estroma do cloroplasto para o lúmen do tilacoide, realizado por proteínas da CTE. Ok? A acumulação de H+, no lúmen dos tilacoides gera um gradiente de concentração que impulsiona a difusão dos prótons e do regresso do estroma através de um complexo enzimático ATP sintase. Como esta difusão reduz o gradiente de concentração, é a liberdade de energia que permite a formação de ATP a partir de ADP. Certo? Como a formação da ATP implicou o uso de energia dos fotões, diz que ocorreu uma fotofosforilação. Ok? Muito bem. Então, neste caso, o ATP vai armazenar energia das ligações dos grupos fosfato. A energia química que irá ser utilizada na fase seguinte, que é a energia, pronto, que vai ser utilizada na fase seguinte que a gente está a falar, na fotossíntese, e a fase fotoquímica foi descrita de uma forma sequencial, de uma vez iniciada por ação da luz, todos os passos que envolve decorrem simultaneamente. Ok? Ora bem, então, depois da síntese de NADPH, certo? Como a gente sabe, basicamente, fazendo uma resumida das partes do que eu disse anteriormente, a oxidação da água liberta prótons para o lúmen dos tilacoides, como eu já tinha dito. A parte de energia dos eletrões é utilizada para o transporte ativo, como a gente já disse, para o interior dos tilacoides por um elemento de CTE, neste caso estamos a falar dos íons H+. E, basicamente, a seguir, no lúmen dos tilacoides, certo? Que é debaixo da membrana plasmática, certo? A acumulação de H+, gera um gradiente de concentração que é usado pela ATP sintase para a produção de ATP. Ok? Espero que vocês tenham percebido. Então, basicamente, quando chega à transformação de energia, há um fluxo de eletrões que resulta do desdobramento da molécula de água, a libertação de oxigênio, a acumulação de H+, do lúmen do tilacoide e a redução do NADPH+. É basicamente a síntese, certo? Pronto, eu acho que para a fase fotoquímica é basicamente isto. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam. E pronto, agora vamos passar para a fase química, que já é um bocadinho mais complicada, que pode-se chamar fase química ou ciclo de Calvin, é a mesma coisa. Obrigado. Então, ora bem, nós temos 3 fases quando chega à fase química. A gente tem 3 partes. Divide-se em 3 partes, certo? Primeiro, pronto, a gente já viu que na fase fotoquímica ocorre nos tilacoides. E onde é que ocorre na fase química? Ocorre no estroma. Ok? Ocorre no estroma. Pronto. Já agora, esta fase, enquanto que a fase fotoquímica é dependente da luz, esta fase não é dependente da luz, ok? Pronto. E é caracterizada pela produção de matéria orgânica e ocorre no estroma do cloroplasto, como é óbvio, ok? Realiza-se em 3 etapas. E quais são essas? Primeiro vamos lá começar. Primeiro de tudo, fixação do carbono, ok? Portanto, a fixação do carbono, ou do CO2, pronto, é atmosférico, é feita através do ciclo de Calvin-Benson, ok? Ou seja, o dióxido de carbono não utilizado até esta fase, no caso anteriormente, é incorporada na molécula ribulose bifosfato, ou seja, RuBP, que é uma pentose bifosfatada, ou seja, que tem 2 grupos de fosfato. Esta reação que inicia o ciclo é catalisada pela enzima rubisco,
ok? Não precisam de saber o nome, mas é ribulose bifosfato carboxilase oxidase, ok? Forma-se assim um composto com 6 carbonos, 6, devido à sua instabilidade rapidamente, que se divide em 2 compostos com 3 carbonos cada, ok? Ou seja, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente inicia com 6 dióxidos de carbono, certo? Que com a fixação do carbono a gente terá 12, se não estou em engano. E depois passamos para a fase seguinte, que é a redução e produção de açúcares. Basicamente, os compostos com 3 carbonos produzidos anteriormente são fosforilados pelo ATP, que sofre fosforilação, e depois reduzidos para NADPH, ok? Que fica oxidado. No final desta etapa forma-se uma triose, o gliceraldeído, 3-fosfato, ou seja, G3P, que pode ser utilizado para a produção de glicose e outras biomoléculas, ok? Portanto, essa é a função do G3P. Certo? You guys did understand? Ok? Então, espera aí. Só que, maltinha, nem todas as moléculas de G3P, que a gente já viu, são formadas para fazer açúcares. Há algumas que, em vez de serem formadas açúcares, simplesmente continuam a fase. E é aqui que vem a terceira parte desta fase química, que é a regeneração de ribulose bifosfato. Que é basicamente... vocês estão a ver o G3P, certo? Basicamente são fosforiladas pelo ATP, regenerando RuBP. Ou seja, rubisco, certo? Rubisco, não, ribulose, bifosfato, enganei-me, desculpem. Que assim pode fixar mais moléculas de CO2. Desta forma o ciclo perpetua-se, ok? E é basicamente isso, o ciclo de Calvin, certo? Pronto, basicamente, muito resumidamente, há a fixação ou redução de CO2, que vai produzir e reduzir compostos orgânicos, e isso vai haver regeneração de RuBP. Consome CO2, NADPH e ATP, forma matéria orgânica como a glicose e outros glícidos, ou seja, basicamente o NADP e o ADP regenerados durante o ciclo de Calvin ficam disponíveis para serem utilizados novamente na fase fotoquímica, porque isto depois volta ao início. Ou seja, o NADPG, o NADP e o NADP regenerados durante o ciclo voltam ao início, ok? E já agora, como na fotossíntese os produtos finais possuem maior quantidade de energia que os reagentes, a fotossíntese é um processo endoenergético, como a gente já viu na aula passada. Esta energia resulta da captação de energia luminosa e transformação em energia química, que fica essencialmente acumulada nas ligações entre os átomos de carbono e a glicose. Eu acho que é por isto que chama-se fase química. Já agora, os átomos de carbono e oxigênio presentes na molécula de glicose têm origem no dióxido de carbono e os átomos de hidrogênio resultam da oxidação da água. Certo? Ok? Pronto. Até porque depois, como eu disse, vai regenerar-se o NADP+, e o ADP+, que podem ser reutilizados na fase fotoquímica. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Para a próxima aula vou dizer a matriz e fazemos exercícios sobre a fotossíntese, está bem? O vídeo vai ficar por aqui e tchau.